Muito bem, meus queridos e queridas, é uma alegria e um prazer muito grande, mais uma vez, nós estarmos aqui nesse estudo maravilhoso de perguntas e respostas. Eu estou aqui com o meu grande amigo, companheiro, Humberto Deon, obrigado por estar sempre conosco aqui. Eu que agradeço. Esse trabalho aqui, Humberto, né? Para a gente estar podendo aqui levar os nossos amigos internautas aqui agora, esses estudos que têm ajudado tantas pessoas, pessoal. E eu vou dizer para vocês, o tema que nós vamos escolher, que foi escolhido, né? E aí tem uma enquete, inclusive vocês podem estar participando, tá, pessoal? Vocês podem aí mandar as suas mensagens, inclusive eu gostaria de pedir aqui a todos para que possam compartilhar esses estudos que nós estamos aqui ofertando para vocês aqui, que tem ajudado muitas pessoas. Compartilhem, se inscrevam no canal para que o canal se fortaleça cada vez mais e o YouTube veja que realmente o programa é bom e pode ajudar muitas pessoas. Dê o seu like aí no final aí, tá certo? Eu já estou pedindo para dar agora no começo, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Não, e olha o tema, pessoal, que foi escolhido para o tema do mês. Família, educação dos filhos e tecnologia. Quem que não está passando por uma situação como essa hoje? Todo mundo, na verdade. Família, educação dos filhos e tecnologia. E o tema dessa semana, que é o estudo que a gente vai fazer hoje aqui agora, é compromisso espiritual dos pais. Tá certo? Então preste bastante atenção, abra aí não só suas mentes, mas principalmente os seus corações, porque as perguntas e respostas que nós vamos estar trazendo para vocês aqui, com certeza absoluta, vai te ajudar bastante aí e vai ajudar muitas pessoas aí que você pode estar compartilhando. E eu quero fazer uma primeira pergunta para você aqui, meu amigo. Já vai começar quente o negócio nosso aqui. Vamos lá. Olha só. Humberto, qual é a missão dos pais perante os filhos? Maravilha. Inicialmente eu queria cumprimentar quem está conosco aí nas redes sociais, né? Falar que eu estou numa alegria enorme de estar aqui, Sérgio, como sempre. Mas esse tema do mês e esse tema da semana me instiga muito porque nós somos pais, né? Então, a gente está falando com a questão espiritual, mas também com a vivência prática da vida, né? Qual a missão dos pais perante os filhos? A paternidade e a maternidade não são laços de posse, mas compromissos de serviço. Aqui quero fazer um pequeno comentário que eu acho muito interessante. Como é que está a nossa visão espiritual em relação à família? Sabe por quê, Sérgio, principalmente? Porque a nossa visão ela é prática e pragmática, ela é da vida, ela é do dia a dia. E a gente esquece que existem missões espirituais. A gente esquece que os filhos, às vezes a esposa, os pais, os parentes próximos, podem ter vindo para um resgate espiritual, para uma vivência espiritual, para um tipo de, às vezes, expiação, ou mesmo provas. Porque às vezes o meu filho foi meu pai, às vezes o meu filho foi uma pessoa com quem eu tive um desentendimento muito grande no passado. E é quando a gente passa, o que eu estou chamando a atenção aqui, seja para mudar a chave, para a gente entender, e eu tenho tentado fazer isso com meus filhos, com meus netos, para entender que ali tem uma escala espiritual, ali tem uma forma, né, de vida que pode ter sido colocada para nós na reencarnação. Os filhos são empréstimos divinos sobre a guarda temporária dos pais, que atuam como tutores das almas na jornada evolutiva. Outra coisa interessante que eu acho é assim, às vezes a gente trata filho como se filho fosse mais novo e como se filho fosse tratado com uma diferença dos pais, assim, o pai manda no filho, o pai faz com o filho, o pai fala e o filho tem que obedecer, né? Então, são conceitos que a gente vai evoluindo. Por exemplo, eu já fui informado que o meu filho é um espírito mais velho que eu. E a minha relação com o meu filho, a minha missão com ele, a partir do momento que eu entendi o lado espiritual, mudou completamente. E sabe o que ganhou, Sérgio? Nós ganhamos em qualidade de relacionamento. Porque eu tenho uma responsabilidade com ele e ele tem uma responsabilidade comigo e a gente cumpre essa missão juntos. O lar é a primeira escola do espírito, onde o afeto e a disciplina devem caminhar juntos para preparar o ser, não apenas para a vida social, mas para a eternidade. Falar do lar, primeira escola, eu não vou deixar de falar do que a gente fala muito aqui nas palestras, nos estudos, sobre a paz que a gente precisa ter em casa. O lar é a primeira escola, é lá que a gente se desenvolve, é lá que as pessoas de fato nos conhecem, é lá que nós somos de fato, de verdade, quem nós somos. E no lar precisa ter paz. Precisa ter paz, precisa ter um sentido maior de relacionamento com a família, justamente por quê? Porque a nossa missão nos foi dada
por Deus. Se esses filhos vieram para nós, eles vieram com sentido. E a nossa missão é cuidar deles, né? E na parte espiritual, na parte pedagógica nossa, no Livro dos Espíritos fala: a paternidade é uma missão real, um dever sagrado que consiste em conduzir o espírito confiado aos pais pelo caminho do bem e do progresso. A lição maior que fica aqui para mim é o exemplo. Pais têm que dar exemplo. Pais têm que ser exemplo de dignidade, de honestidade, de correção, de fraternidade, de humanidade, de não violência. Nossa missão, ela não pode incluir nenhum tipo de violência contra os filhos. Não existe nenhum tipo de violência contra a criança. Nem o tapinha, famoso tapinha na bunda deve ser dado, porque não tem efeito no que a gente quer fazer. É isso. Vamos seguir? Bora lá. De que forma o exemplo dos pais educa a criança? Você falou e agora mesmo do exemplo, né? Então, a gente poderia refletir da seguinte maneira, meus queridos amigos. Olha só, eu trouxe aqui para reflexão para todos nós. Eu falo para todos nós, porque como você disse, nós também somos pais. Estamos aprendendo juntos. E é importante nós ressaltarmos aqui, nós não somos pais, nós estamos pais. Estamos nessa reencarnação, eu estou como pai. Não é? Na próxima, pode ser o inverso, enfim, irmão, pai e filho, enfim, tem toda a situação. Então, enquanto pais que estamos, na reflexão a gente poderia, a gente vai refletir da seguinte maneira: na formação da alma, as palavras podem indicar o caminho, mas é o comportamento dos pais que serve de bússola real. Olha só, pessoal. Essa, hein? A criança não aprende apenas pelo que ouve, mas principalmente pelo que observa na conduta diária daqueles que ama e respeita. Olha só, pessoal. O lar é um laboratório de atitudes onde o exemplo dos pais funciona como um espelho silencioso, no qual o filho, por imitação e afinidade, molda os alicerces do seu próprio caráter. Olha só, tem uma frase muito antiga de um grande pensador, de um grande filósofo, Confúcio fala assim: as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só, pessoal. Então, isso é de fundamental importância. Então, o exemplo, como foi colocado para nós aqui, é muito importante, né? É muito importante. E a gente vai ver na base doutrinária aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, em especial no comentário da questão 383. Depois vai lá no Livro dos Espíritos, questão 383, para que vocês possam ver a pergunta e a resposta e o comentário. Olha só, o espírito da criança é profundamente permeável às impressões que recebe, pois atravessa um período de maior maleabilidade para facilitar a reforma de suas tendências passadas. O compromisso dos pais, portanto, transcende o ensino teórico. Ele se materializa na autoridade moral de quem pratica o que prega, permitindo que a luz do exemplo penetre no íntimo do ser e auxilie na fixação de novos valores para a eternidade. E a gente vai ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 16, 39 também, né? E no capítulo 16 inteiro é importante. Eu nem vou ler essa parte aqui. Lá, o capítulo 16, honrai vosso pai e honrai vossa mãe. A gente vai ver a responsabilidade dos pais, e lá fala da obrigação. A palavra é essa. A obrigação dos pais a ensinar o caminho reto aos filhos. Se eles vão ou não vão seguir, é outra história, é o livre-arbítrio deles. Mas a obrigação dos pais é mostrar o caminho correto, através dos ensinamentos, através do exemplo, e é isso que a gente tem que fazer. E por quê? Porque a criança, em tenra idade, até os 7 anos, nos ensina a espiritualidade, o perispírito está se formando ainda, a reencarnação não está totalmente completa. Então, aquelas tendências do caráter que vem lá de outras reencarnações ainda estão sendo, é muito maleável, é muito moldável. É a grande oportunidade que a gente tem de ajustar para que o espírito ali então, naquele processo enquanto na infância, possa seguir na fase da adolescência e adulta um caminho reto. Se você perde essa parte, e você que está nos ouvindo agora, que tem filhos adolescentes, que já tem filhos adultos, sabe quando é difícil. Você chegar perto de um jovem hoje, de 15, 16, 17, 18, você não pode fazer isso. Que é isso? Não, entendeu? Agora, uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, opa, aí é a hora de você moldar.
tá certo? Outro dia, Humberto e amigos, eu estava no supermercado fazendo compras, né? E na minha frente, no corredor, tinha um pai com uma criança, tá certo? E o pai estava tomando uma cerveja em lata, dentro do supermercado. Obviamente, ele ia pagar quando ele passasse no caixa, é claro, tá certo? Mas, né, dentro do supermercado, ele ia cerveja. O filho chega e pega um pacotinho de biscoito ou de bala, alguma coisa nesse sentido, e abre na frente do pai. E começa, nossa, eu não gosto nem de lembrar, o pai deu-lhe um safanão. Você não pode comer essas coisas dentro do supermercado, não. O filho, mas o senhor está bebendo aqui dentro do supermercado? O pai deu-lhe outro safanão e falou assim, eu posso. Aí você vê. Eu falei assim, não, eu não vou entrar nisso. Mas dá vontade. Não posso, vou ficar calado, porque... Mas a vontade foi imensa. Eu lembrei, Jesus, me dá paciência, não posso entrar, não vou criar essa confusão aqui agora, é complicado, né? Mas olha o exemplo que aquele pai está dando para aquela criança. Quer dizer que quando você for adulto, você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser. Então criança eu não posso, mas adulto eu posso, né? E essa mensagem fica na cabecinha dele, Fica né? na cabeça, menino, ali grava, acabou, né? Então, de novo, Confúcio, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então, vamos pensar nisso aí, né, Humberto? Para você aqui agora, aí, ó. Ai, gente. Olha a pergunta, pessoal, que é o que todo mundo está passando hoje. Não importa a classe social, inclusive. Tá certo? Todo mundo hoje tem celular, todo mundo hoje está na internet, todo mundo hoje está nas redes sociais. E olha aqui, o excesso de tecnologia prejudica a união familiar, Humberto? Eu tenho pensado, Sérgio, e excesso. confesso para você que eu pedi espiritualidade para me intuir, porque isso aqui é o tema mais complexo de hoje em dia, muito por causa das bets, né? Mas não é só isso. Nós precisamos agora entender o que a tecnologia está fazendo. Gente, nós estamos na era da inteligência artificial comunicando com outra inteligência artificial. A inteligência artificial aprendendo, e eu falo porque eu uso inteligência artificial o tempo inteiro para estudo espírita. É uma coisa fantástica, maravilhosa, mas muita gente não consegue. E como o Sérgio disse, cada um de nós hoje passa uma dificuldade por causa do excesso de tela, por causa do envolvimento com rede social, por causa da rede de fake news que existe, principalmente no WhatsApp. Tudo isso atrapalha. Mas como isso prejudica a união familiar? Vamos direto para a reflexão. A tecnologia, embora neutra em sua essência, torna-se um obstáculo quando deixa de ser uma ferramenta de conexão e se torna um muro de isolamento. Filho seu está no quarto, trancado, abre o olho. Tem umas redes sociais aí, que eu não vou citar o nome, que estão propagando violências assim, inacreditáveis contra animais, contra outros seres humanos, testes, Sérgio, de respiração, você já viu aquilo? Já vi aquilo, já. Que os adolescentes estão morrendo por causa daquilo. E os pais às vezes ficam desesperados, porque eles não sabem o que fazer. E aí eu convido todo mundo, gente, até a luz da doutrina espírita sobre esse assunto. Porque nós estamos tratando aqui, nós vamos tratar muito a parte espiritual, coisa que muitas vezes não está na sua conta aí no dia a dia, na sua casa com seu filho. A gente fica só na questão prática. Olha aqui, o prejuízo à união familiar ocorre quando a presença física não é acompanhada da presença emocional, substituindo o diálogo e o afeto por interações virtuais superficiais. O que está acontecendo com as crianças cada vez mais novas, Sérgio? Crianças que estão com o celular na mão com 2 anos de idade. Crianças que estão viciadas num nível que você vai achar no YouTube um monte de vídeo de crianças explodindo com pais, porque não consegue ficar sem. Os pais substituem o relacionamento afetivo, a conversa, o diálogo, por entregar um telefone para a criança, um computador, um tablet, para que aquela criança se vire para lá e dê sossego para ele, Sérgio. Essa é a verdade, sim, sem tirar nem pôr. É verdade mesmo. O desafio contemporâneo é resgatar o valor dos momentos de convivência plena, onde o olhar e a escuta mútua fornecem os laços e sustentam o grupo familiar. A gente sabe que não é fácil criar filho, gente. Nós já falamos aqui que filho é uma missão. Agora, é uma missão gigantesca, maravilhosa, esplêndida, né? Eu sou pai, eu sou avô, o Sérgio é pai, a gente sabe dessa missão. E ela também é um desafio, porque nós temos que colocar um negócio nos filhos, principalmente em relação à tecnologia, Sérgio, que se chama limite amoroso. Você não acabou de falar do exemplo horroroso de um pai com filho?
Então vai adiantar você ter qualquer tipo de violência contra um filho, sendo que você não dá o exemplo para ele? Como é que, mesmo no mundo corporativo, moral, né? Que nós passamos a vida inteira no mundo corporativo, se você não der exemplo, como é que você cobra? Você cobra, a pessoa aceita porque ela é submissa, porque ela não pode falar. Mas você não conquista aquela pessoa como um parceiro seu de trabalho. E muito menos dentro de casa. Então, quer fazer a coisa certa? Dê exemplo. Tente limitar as coisas, converse. A gente é cansaço do trabalho, é a agitação do dia a dia. Às vezes é filho pequeno, às vezes é um filho, é 2, é 3. A gente entende essa dificuldade, porque realmente não é brincadeira. Mas a tela não é solução, não. Se você não limitar o acesso à rede social, o acesso a isso aí, vai ser muito difícil. A nossa base doutrinária, ela fala o seguinte: o Livro dos Espíritos fala, os laços sociais e especialmente os laços de família são uma lei da natureza necessária para os homens aprendam a amar-se como irmãos. Se tiver o mínimo de diálogo dentro de casa, a gente minimiza esse problema sério. O problema é que hoje as horas de tela, os momentos de rede social, o tempo todo estão viciando as pessoas e tirando delas esse conforto do lar. Às vezes o lar vira um inferno. O filho vê um tipo de celular que o outro vizinho tem, se o pai não der, ele vira um bicho. E se o pai der, o pai está fazendo o que o filho quer e não é o que precisa. Então isso é hoje um grande problema. O Espiritismo ensina que a convivência familiar é o laboratório essencial para o desenvolvimento das faculdades morais. Nós não falamos do lar agora há pouco, que é lá que começa todo o nosso processo social de convivência, que é no lar que a gente é de fato quem a gente é, que não adianta eu ser aqui no centro uma pessoa boa, que estou aqui e lá na minha casa eu sou um tirano com meus filhos, com a minha família. O verdadeiro ser humano, ele não tem vida dupla. O verdadeiro ser humano que segue a nossa filosofia espírita, essa coisa tão maravilhosa, ele não mente, Zé. Nós não precisamos mentir. E mentir para filho, então? E quando o filho descobre que você mentiu? Você quebra uma relação de confiança muitas vezes para o resto da vida. E para finalizar, gente, a solidariedade e o sacrifício pessoal em favor do outro são elementos fundamentais. O sacrifício pessoal, a solidariedade, estar junto, paciência com os pequenos, tentativa de tirar o que é nocivo da vida deles. E aqui nós só estamos começando a falar de tecnologia e família. Nós só estamos começando. Verdade. Como guiar o uso da tecnologia com... minto. Como entender a rebeldia dos filhos pela reencarnação? Como entender a rebeldia dos filhos pela reencarnação? Porque o que a gente mais vê aí, e aqui no Jesus Nazaré, não só os frequentadores, como também as famílias assistidas, vêm aqui com conflitos diversos entre pais e filhos. Não só entre pais e filhos, entre irmãos com irmãos, é uma loucura, né? Por que o filho não pode nem ver o pai, não pode ver a mãe? Às vezes dá muito certo com a mãe, mas não dá certo com o pai. Às vezes dois irmãos que, nossa, não pode um ver o outro que já está se pegando, tá certo? E às vezes tem uma história espiritual por trás disso, uma coisa reencarnatória, não tem dúvida que tem. Olha só, para reflexão nossa. A rebeldia, olha só pessoal, a rebeldia muitas vezes é o eco de conflitos que o tempo não apagou. Por quê? Reencarnações passadas, tá certo? Espíritos que trazem grandes resistências ao afeto familiar costumam ser antigos adversários, olha só, inimigos do passado, que o Pai Celestial reagrupa sob o mesmo teto para que aprendam a lei do amor. Olha só, o filho, entre aspas, difícil, não é? Não é um castigo, mas é uma oportunidade de reconciliação profunda. Ele é o teste máximo da capacidade dos pais de amar sem condições, oferecendo a doçura e a paciência como antídotos para o ódio ou a mágoa do passado. Pessoal, a gente não nasce no seio da nossa família por acaso. Tem todo um processo por trás disso aí, tá certo? A gente não cai de paraquedas ali não, né? Ali, a gente vai ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, tá certo? Depois eu vou falar aqui a base para vocês aqui, de novo lá no capítulo 16 também, tá? Mas olha só, na base doutrinária, o que acontece? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei aqui, e aliás, o Evangelho segundo... Gente, o Evangelho é o norte que a gente tem. Eu quero dar um parênteses aqui na resposta aqui. Esse livro aqui, ó. Olha,
Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Não só estudem, não só apenas leiam, pratiquem. Façam o Evangelho no lar. Ali, reúna a família, o grupo familiar, um dia por semana, mesmo dia, mesmo horário, sempre ali, com a família, com os filhos. Faça o Evangelho, é uma bênção que é. A proteção do lar é uma coisa de louco. Então, o Evangelho nos ensina o quê? Que a família é o local do resgate por excelência. A paciência dos pais diante da rebeldia não é apenas uma virtude moral, mas o cumprimento de um compromisso de resgate espiritual. Olha só, Deus permite que esses espíritos retornem como filhos para que no período de maior maleabilidade da infância, como a gente já falou na primeira pergunta aqui, né? Quando o espírito ainda está ali, o seu caráter está se formando, tá certo? Então, ou seja, na maleabilidade da infância e juventude, receba o exemplo e o carinho necessário para transformar as suas inclinações, ou seja, as suas más inclinações, né? Convertendo a antiga inimizade em fraternidade e respeito. E lá no capítulo 16, especialmente no item 8 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que os laços de sangue não criam necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito, tá certo? Se entre os filhos que lhes nascem houver alguns que se mostram rebeldes, a tarefa dos pais é ajudá-los a progredir, pois muitas vezes são espíritos simpáticos que lhe foram confiados por Deus justamente para esse fim. Ou seja, como a gente colocou aqui, nada é por acaso. E ali, não raro, isso é muito mais comum do que vocês entendem, que vocês possam compreender, meus queridos amigos. Frequentemente, no seio da família, nascem ali, reencarnam-se ali, né, espíritos antagônicos do passado. Então, são inimigos do passado, que vêm ali para poder se reconciliar. Nascem ali também, reencarnam ali também, espíritos afins. Por isso que você vê, às vezes, um irmão com uma maravilha, nossa, dá uma vida pelo outro. Ele faz tudo pela mãe, faz tudo pelo pai, né? E em outros lugares tem lá os dois irmãos se pegando ali, mas tem sempre um terceiro que vem. Não, gente, não. Porque Deus não coloca só inimigo ali, não, gente. Ele coloca ali o mediador também, para ajudar e tudo mais. Então, para vocês, pais que estão nos ouvindo aqui agora, e para os filhos também, adolescentes, que tem muita adolescente que está assistindo esses nossos estudos aqui. Aquela pessoa que você tem um ranço, que você tem uma antipatia, que às vezes você nem sabe por quê. Meu santo não bate. Não, bota a culpa no coitado do santo, né? Eu via que a pessoa, meu santo não bateu. Como que o santo não bateu? O santo, vamos chamar o santo, entre aspas, aqui, está fazendo de tudo para colocar os dois juntos ali, para poder se ajustar. E aí você, não quer nem papo, não. Né? Não, são oportunidades, como que eu coloco aqui, não é um castigo. Tá certo? O filho difícil não é um castigo, é uma oportunidade que você tem de reconciliar. Então, exige o quê? Muita habilidade, muito amor, muito carinho, evangelho no lar, e não perder essa oportunidade da reencarnação, porque se não for nessa, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser na outra, até chegar uma hora que de um jeito ou de outro vocês vão se dar bem. Vai nascer chifópagos. Sabe o que é chifópagos? Aqueles gêmeos que nascem grudadinhos, cabecinha com cabecinha, ombrinho com ombrinho. Uma vida inteira daquela forma para reparar alguma coisa. Aí vai ter que dar um jeito de viver junto, como é que faz? Aí tá lá, agarradinho aqui, ombrinho com ombrinho, cabecinha com cabecinha. Eu quero ir no banheiro, assim, eu não, como é que vai fazer? Vai ter que entrar no acordo, entendeu? Mas brincadeiras à parte, isso acontece. Então chega a nascer juntos dessa forma para poder aprender a conviver de forma tranquila e harmônica um com o outro. Essa é a verdade. Maravilha. Bom, e para você aqui, ó, nós estamos falando de tecnologia, né? Vamos continuar. Tecnologia ficou tudo pro lado dele, viu, pessoal? Eu gosto muito. Olha só a pergunta, Humberto. Como guiar o uso da tecnologia com segurança? É complicado. Eu só vou fazer um pequeno comentário da pergunta anterior. É o seguinte, gente, olha, outra vez, a gente precisa ter a dimensão espiritual dentro da nossa família. Tudo que o Sérgio falou aqui passa por um entendimento da reencarnação. De que ali pode ter uma convivência para reparação, né, de uma coisa passada. Verdade. Gente, guiar a tecnologia com segurança. Essa é a pergunta que todo pai se faz hoje em dia. E aqui nós vamos tentar dar um caminho baseado no Evangelho de novo, para que a gente auxilie o maior número de pais possíveis. O acesso ao mundo digital exige uma vigilância amorosa,
pois dar liberdade total ao quem ainda não desenvolveu o autodomínio é expor o espírito a riscos para os quais ele não possui defesas. E aí tem um problemão, Sérgio, que é o mau exemplo dos pais. Porque hoje, gente, nós vivemos mundialmente um atrito de ideias num nível que eu particularmente não esperava no século XXI. É radicalismo, é fanatismo, é propagação de ódio, e os pais estão fazendo isso. Os pais estão compartilhando coisas que não deviam compartilhar, porque tinha que pensar que os filhos vão acompanhar os seus exemplos. Então a primeira coisa para usar a tecnologia é a gente ter equilíbrio, nós pais temos equilíbrio no que nós fazemos. Porque não adianta igual o pai no supermercado. Você quer que o filho tenha uma restrição de uso de tecnologia, mas você não tem. Ah não, eu posso, você não pode. Por quê? Isso é uma coisa inconcebível. Isso gera na cabeça da criança e do adolescente um conflito muito grande. Não gera respeito não, gente. E isso não deixa de ser uma violência. Porque a violência não é só física. Ela pode ser uma violência emocional, psicológica, que vai afetar esse adolescente de uma forma que a gente às vezes nem sonha. A verdadeira confiança não nasce da omissão, mas do acompanhamento constante. Guiar com segurança significa estabelecer limites claros que funcionem com cercas de proteção, permitindo que o jovem explore a tecnologia sem se perder nos labirintos da imaturidade moral. Como é que você vai falar em imaturidade moral se você não vai dar exemplo? E aqui eu quero chamar a atenção para um fator muito, muito importante. A tecnologia, gente, abre portas para a obsessão que vocês nem sonham. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, Sérgio, eu acho que é importante tocar nesse ponto. Sim. Precisa limitar? Precisa. Como é que limita? Gente, com informação, com amorosidade, com exemplo. A pornografia é uma das principais portas de entrada de espíritos trevosos. Eu já vi isso acontecendo em reunião mediúnica. Assim, é terrível. Então, se você suspeita, primeira coisa, o pai não pode fazer isso. Você tem que eliminar da sua vida um troço que é um nível desse, eu estou falando energeticamente. Eu não estou julgando ninguém que faz o que fazer, porque a pessoa escolhe o que quer fazer, é livre-arbítrio dela. Nós não podemos entrar nesse mérito. Mas enquanto isso, dentro da nossa casa, num tablet, eu já vi casos assim de filho pegar coisa de pai, desse nível que a criança nem entendia o que estava ali certo. Como? Como é que nós vamos dar segurança, guiar os nossos filhos, como está falando na pergunta, se nós não estamos dando um exemplo mínimo? Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer para guiar é a gente se policiar. O que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, que exemplo que eu estou dando. Depois, é ensinar que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. E que nós temos um caminho para fazer as coisas com tranquilidade. Né? Se deixar solto, com o nível que os algoritmos estão fazendo hoje, de escolhas pessoais de cada um, baseado no seu perfil, ele te manda as coisas que vão, os vídeos que vêm, que começam a aparecer automaticamente, as compras, tudo vem de acordo com o que você escolhe. E se a gente deixar isso solto, vai acontecer muitas coisas. E uma das coisas que eu mais falo, mais temo, gente, é a questão financeira. Ela é muito grave, Sérgio. Não estou falando só de bet, do descontrole financeiro com compras, porque hoje a tecnologia está na palma da mão, gente, ficou tudo muito mais fácil. Então, se a gente não tiver esse guia para dar segurança para o filho, a ponto do filho chegar para mim e falar, pai, eu vi isso aqui, o que você acha? Ô meu filho, isso não é bom não, tira isso da sua vida. Ô meu filho, está na hora da gente parar, dar um livro em papel para o filho ler, qualquer coisa parecida. Mas para a gente encerrar a pergunta, vamos falar rapidamente sobre a nossa base doutrinária, né? Porque o Espiritismo tem tudo para nos ajudar. Na questão 800 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, o progresso intelectual e o livre-arbítrio desenvolvem gradualmente e nem sempre caminham juntos. Olha para você ver que coisa isso aqui. Progresso intelectual não quer dizer progresso moral. Olha o tamanho do problema. Às vezes a gente acha que a pessoa que tem um grande desenvolvimento intelectual, tem uma formação grande, tem pós-doutorado, tem pós não sei o quê, tem tudo quanto é título, mas se ela não tiver uma moral, o que vai adiantar? E o livre-arbítrio anda junto. Eles sempre devem, mas eles nem sempre andam juntos por causa disso. E para finalizar, cabe aos pais e educadores atuar como guia intelectual e moral necessário enquanto o filho amadurece. É o que nós falamos o tempo inteiro de pai ser exemplo. Se nós somos pais, foi delegado a nós por Deus aquela missão maravilhosa de trazer um filho, de educar, de cuidar.
E hoje a tecnologia está se tornando um dos maiores empecilhos a essa boa educação. É isso. Verdade. Né? O tema é muito bom. Sérgio, qual a responsabilidade dos pais pelo caminho que os filhos escolhem? Nó. De fato, pessoal, uma das coisas que mais acontece aqui nessa casa, nos acolhimentos fraternos, são os pais que chegam aqui em busca de ajuda nesse sentido, da sua responsabilidade ali. Porque às vezes a dificuldade que tem ali de educar o filho em função de todas essas situações que o Humberto acabou de colocar para nós aqui também, né? Então, mas e aí é fácil, mas eu tento educar, eu tento ajudar, eu tento fazer a coisa certa, eu dou o exemplo, mas o meu filho não segue. Então, qual a responsabilidade dos pais pelo caminho que os filhos escolhem? Olha só, e a gente reflete aqui, pessoal. A responsabilidade é sobre o esforço e a dedicação dos pais, né? Não necessariamente sobre o resultado final, que depende do livre-arbítrio do filho. Simples assim. Então, a missão dos pais é semear e cultivar, mas a colheita pertence ao livre-arbítrio de cada espírito, ou seja, de cada filho, ali. A responsabilidade reside na fidelidade ao dever, ou seja, no esforço, no exemplo e na dedicação investidos, e não no controle absoluto sobre o destino do filho, porque todo espírito tem seu livre-arbítrio, pessoal, todo, mesmo jovenzinho aí ainda, tá certo? O sucesso da missão parental não se mede pela ausência de erros dos filhos, mas pela consciência tranquila de quem ofereceu todas as ferramentas morais e o amparo necessário para que o jovem fizesse escolhas dignas. É o que a gente falou lá no começo da nossa fala lá, tá certo? E está lá no Evangelho. A responsabilidade e a obrigação está lá, tá certo? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A responsabilidade e a obrigação dos pais de educar e ensinar o caminho correto aos filhos. Agora, se eles vão ou não vão seguir, é outra história. Aí é o livre-arbítrio dos filhos. Porque não tem como você pegar uma criança hoje e depois ele vai chegando na adolescência. Como é que você controla um jovem hoje de 15, 16, 17, 18 anos? É que você obriga a fazer alguma coisa. Você não olha que é isso. Principalmente depois que faz 18 anos. Não é? Eu já vi situações que me contaram nos acolhimentos, quando o pai fala assim, você não vai dizer, olha, eu vou ligar para o conselho tutelar. Imagina que situação. Eu vou ligar para a polícia. Já teve casos, chamou a polícia, né, e tudo mais. Então, a base doutrinária nos ensina o seguinte, que se os pais fizeram tudo o que podiam e o filho seguiu o mal, sua consciência está livre. O importante é você ter consciência. É claro que você vai ficar triste. É óbvio. Que pai, que mãe que não vai ficar triste vendo o filho seguir um caminho tortuoso. Agora, se o pai e a mãe, não, filho, pode usar droga mesmo, isso é bom, isso é beleza, não, né? Mas se você fez de tudo o que foi possível para ensinar o seu filho a seguir o caminho reto, o caminho do bem, e ele não seguiu, você vai ficar triste, mas a tua consciência ficará tranquila, tá certo? Agora, se houve negligência, né, por parte dos pais, responderão pela omissão. E a gente vai ver isso lá no livro dos Espíritos, pessoal, que fala assim, que os pais respondem pelo mal que o filho vem a praticar se houve negligência ou falta de cuidado em sua educação. Contudo, se os pais cumpriram integralmente o seu dever e ainda assim o filho optou pelo caminho do equívoco, a responsabilidade espiritual recai exclusivamente sobre o livre-arbítrio do próprio filho. A justiça divina avalia a intenção e o empenho. Se houve empenho sincero, a consciência dos pais permanece livre, pois o progresso do outro não pode ser imposto à força. Olha só, pessoal. Então, a gente vai ver uma questão muito bacana lá no Livro dos Espíritos, livro muito pouco lido pelos espíritas, pessoal, ou pouco estudado, melhor dizendo, um livro de perguntas e respostas fantástico. E tem uma pergunta lá, pergunta de número 583, que nós trouxemos para vocês aqui. E ela fala assim, quando Kardec perguntou para os espíritos superiores, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos superiores respondem desta forma, não, olha só, não. Porém, quanto piores forem as propensões dos filhos, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Olha só. De arrepiar, viu? É chique, nossa, né? Mãe. Tem uma palestra, pessoal, da minha autoria, tá aí no YouTube, depois digita aí Sérgio Bebiano Palestra, vai aparecer um monte de palestra minha. Tem um que se chama Conflitos de Gerações.
Essa palestra é bacana demais. Eu falo exatamente do relacionamento entre pais e filhos, de como é que nossos avós foram criados, como é que nossos pais foram criados, como é que nós fomos criados, como é que nós estamos criando os nossos filhos, como que os nossos filhos vão criar os filhos deles. Conflitos de gerações, cada geração é diferente. Então, assista essa palestra depois, Conflitos de Gerações, tenho certeza que vai agregar bastante no estudo aqui de hoje, Humberto. Concordo plenamente. E agora, uma pergunta muito interessante para você, Humberto. Como que o Evangelho no Lar ajuda contra as influências digitais negativas? Espetáculo essa pergunta. Antes disso, Sérgio, só queria fazer um pequeno comentário. Semana passada eu vi uma psicóloga falando óbvio, mas a forma com que ela colocou, assim, mudou um pouco a minha perspectiva. Ela falou que nenhum viciado evolui, cresce e sai do vício se ele não quiser. Até aí a gente está acostumado com isso mesmo, né? Mas ela falou o seguinte, o nosso problema, e principalmente nossos pais em relação a isso, é que nós achamos que nós podemos fazer para o filho que é a missão dele. Não vai conseguir. Olha o que essa maravilha explicou aqui. Nós damos as ferramentas, os caminhos, os ensinamentos, os exemplos, mas a escolha é dele. O dia que a gente entende que a escolha é deles, a nossa relação muda. Porque nós nos sentimos responsáveis o tempo inteiro pelas atitudes do filho, Sérgio. Às vezes o cara está com 40 anos de idade e nós pais ainda estamos sentindo que aquilo ali que ele faz é responsabilidade minha. Tem um ditado que fala, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Fazer o quê? E olha, gente, olha aqui, ó. YouTube nosso, com um tema desse, que eu sei que muita gente precisa, né? Nós estamos aqui estudando e somos nós que mais aprendemos, e é uma alegria poder passar para todo mundo isso que a gente aprende aqui. Então, faz chegar a quem precisa. A nossa intenção aqui, gente, é ajudar o maior número de pessoas possível. E esse tema hoje ele é crônico, ele é grave, então a gente está tratando dele aqui com o maior carinho para chegar em quem precisa. Falar em Evangelho no Lar, gente, isso aqui é até assim, a nossa barreira de proteção que existe com o Evangelho no Lar, nós já falamos aqui várias vezes, né? Se forma uma aura de proteção. Na minha casa a gente pede proteção energética para nós, para os nossos bichinhos que estão convivendo conosco, que a gente sempre tenha uma semana de paz. Então esse momento do Evangelho é uma parada que a gente faz para conectar com a espiritualidade, para trazer boas energias. No caso dessas energias digitais, nem se fala. O Evangelho lá cria uma barreira vibratória que protege a mente da família contra conteúdos nocivos. Você já tinha ouvido falar isso aqui, Sérgio? Isso é muito profundo. E é novo, né? O Espiritismo ele se reinventa a cada época da humanidade. Vai se ajustando às questões atuais. Exatamente. Né? Nós estamos pegando uma rotina nossa que é centenária, que é a do Evangelho, que a gente coloca para todas as pessoas que precisam de amparo e traz isso aí para a tecnologia. E isso que eu falei de sites perigosos, jogos de azar, sites pornográficos, muita propagação de ódio. Então eu falei aqui semana passada no estudo do Evangelho sobre essa questão, se o seu coração tem ódio, o Evangelho lá vai te ajudar a sair, porque tem que tirar, tem uma mácula no seu coração. Ódio eu nem falo, porque o ódio é o veneno que você toma querendo matar o outro, né? Essa frase eu adoro ela, sério. É o veneno que eu tomo querendo matar o outro. E aí, gente, uma solução simples. A gente tem tanto livro bom para fazer Evangelho no Lar, mas nós começamos a fazê-lo de novo na minha casa. E está sendo uma maravilha, porque eu estou fazendo a releitura do Evangelho. E não é só leitura, né? É entendimento de cada parte dele. Mas tem vários livros aqui na casa, maravilhosos. Né? A coleção do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ave Cristo, né? Então, o importante a se fazer é usar essa aura de proteção vibratória que traz o Evangelho no Lar para um momento de conflito tecnológico. São temas que a gente, há pouco tempo, não falaria numa casa espírita, mas que hoje estão mais atuais que nunca. Então, se conseguir convencer, trazer o filho, a esposa, o marido, o pai, mãe, quem for, e naquele momento do Evangelho no Lar, largar o celular, largar a tecnologia um pouco, porque a gente costuma fazer, nesse caso, com o livro na mão, Sérgio. É meio emblemático você estar com o papel, né? E aí, gente, imagine, está toda aquela aura ruim de envolvimento, a cabeça não para. Está elevando o nível de ansiedade a um ponto nunca visto na história da humanidade.
E lembrando que, segundo uma estatística, nós temos 70 mil pensamentos por dia. E eu acho que aquele momento do Evangelho no Lar, a gente está na hora de dar aquela serenada. Eu mais o Zé fizemos um estudo aqui, o Zé falou, e nós falamos tanto dessa paz que a gente pega, Sérgio, tanto dessa, assim, dessa coisa doce que a indulgência da visão espírita traz, que o Evangelho no Lar, para mim, significa isso tudo. E para quem é cético, gente, experimente. Não precisa acreditar em mim, mas comece a pedir que a energia da sua casa mude, que você tenha uma aura de paz, que a gente saiba enfrentar todos esses novos desafios da tecnologia com brandura. Olha para você ver que palavra. A indulgência, ela não quer dizer que você tem que ficar no lugar do outro o tempo inteiro, porque a gente não sabe o que é que está no lugar do outro, isso é que é a grande verdade. Mas a empatia, que é colocar no lugar do outro, ela vem assim de empatar. Não é? Se eu estou acima, Cristo adensou o seu corpo e empatou conosco, Ele veio aqui viver a nossa vida, Sérgio. E quando você está em família, é importante a gente se colocar no mesmo nível do filho. Não olhar para cima e não olhar para baixo. E trazer toda essa conjuntura para um momento de paz, reflexão espiritual dentro da minha casa, que às vezes não tinha. Gente, não tem paz em casa, começa pelo Evangelho. Faça 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, faça com o pai, com a mãe, faça sozinho. Tem uma estatística que mostra, para fechar esse comentário, Sérgio, que a aura de proteção é 100 metros da casa. A gente sabe em reunião mediúnica que existe uma aura de proteção, que os espíritos só chegam àquilo que a espiritualidade permite. No Evangelho do Lar é a mesma coisa. Só para agregar um pouquinho mais essa resposta da importância que é o Evangelho no Lar, pessoal. Aqui no Jesus de Nazaré, né, no Centro Espírita de Nazaré, a gente tem o acolhimento fraterno. E a gente tem uma série de recomendações que nós passamos para os acolhidos, para fazer o tratamento espiritual. E a primeira delas é, faça o estudo do Evangelho no Lar. E a pessoa que começa a seguir todas as recomendações, quando as coisas começam a melhorar para ela, né, porque ela vai se protegendo, e a gente já vai atender esses espíritos lá na nossa reunião mediúnica. E os espíritos chegam lá muito bravos, xingando a gente. Depois que a povo veio aqui, depois que começou aquela rezação dentro da casa deles, nós não conseguimos entrar lá mais. Olha só, fica bravo. Né? Aí fica lá de fora, esperando. Não consegue nem entrar dentro do lugar. É como se fosse uma cerca elétrica que você coloca para te proteger dos assaltantes, você coloca uma cerca magnética ali. Uma aura de proteção. É uma aura de proteção mesmo. Né? Agora tem uma perguntinha aqui que é o que todo mundo quer saber, Sérgio, já sobrou para você. Eita. Por que é tão difícil para alguns pais imporem limites? Jesus. Jesus mesmo. Jesus. Ai, Jesus de Nazaré. E realmente, né, é muito complicado mesmo. Muitas vezes aconteceu impor limite para os filhos, né, mais com essa tecnologia que está à disposição hoje. Tá certo? E a gente trouxe aqui para reflexão, pessoal, olha só. Isso aqui é muito complicado, tá certo? De fazer. É difícil, o que eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Mas é necessário. De fundamental importância, eu diria. Olha só, a dificuldade em estabelecer limites muitas vezes decorre de uma interpretação equivocada do amor, confundindo afeto com condescendência. Puxa vida. O medo de desagradar o filho pode esconder um sentimento de culpa profundo, por vezes oriundo de débitos de vidas passadas, que faz com que os pais busquem a aprovação da criança a qualquer custo. Amar não é ceder a todos os caprichos, mas a ter a coragem de ser a baliza moral em que o espírito em desenvolvimento ainda não possui, compreendendo que o não de hoje é a proteção contra os sofrimentos de amanhã. Olha só, pessoal, a gente vai ver na doutrina espírita, principalmente na questão da base doutrinária, que é lá no Evangelho, tão citado aqui, que é o Nosso Norte, é um livro que esse livro, pessoal, é o livro da felicidade eterna. Esse é o norte, não tem erro seguir o que está nesse livro. E lá no Evangelho, fala o seguinte, que o verdadeiro amor paternal não é aquele que lisonjeia as fraquezas, mas o que trabalha para extirpar os germes do orgulho e do egoísmo. Educar exige a coragem de contrariar a vontade imediata do filho em favor de seu progresso futuro. A indulgência excessiva perante o erro é, na verdade, uma forma de negligência espiritual, pois o pai ou a mãe, nesse caso, né, que não educa pelo limite, falha na missão de preparar a alma para as leis de responsabilidade que regem a vida.
Gente, eu li esse negócio aqui, assim, Jesus amado, tá? Dá um seminário de uma semana, né? Dá para fazer um congresso, na verdade, isso aqui, né? E a gente vai ver isso lá no capítulo, novamente a gente ressalta aqui o capítulo 16, que é honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Lá no item 9, fala assim, olha o que os Espíritos nos falam. Pais, que a vossa ternura não seja uma fraqueza que os perca, que ela seja uma força que os salve. Não permitais que vossos filhos se tornem escravos de seus próprios vícios e orgulho, sob o pretexto de não querer contrariá-los, pois mais tarde eles mesmos vos pedirão contas da vossa indulgência cega. Olha, pessoal, a gente tem que saber impor limites. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Muitas vezes a situação... Por que às vezes o pai... às vezes a gente vê... não sei como é que chama hoje, não, mas na época chamava criança birrenta. Dá birra. Aí você vê, e eu já vi isso diversas vezes. Você está no shopping, por exemplo. Eu quero comprar esse negócio aqui, pai, quero esse lá. Agora não. Aí o menino deita no chão, começa a espernear, começa a gritar. Aí o pai olha para um lado, olha para o outro, fica todo mundo olhando, né? Você está no meio do shopping. Toma alguma providência. Aí todo mundo fala, nossa, isso aqui é absurdo, né? Aí todo mundo vira a cara. Aí o que acontece? O que o pai faz? Vai lá e compra. E dá, fiquei livre do problema. Não, ele arrumou um problema muito maior. Muito maior. Então o filho começa, não, é só então eu fazer o meu show. E aí eu ganho tudo que eu quero. Ele acostuma com aquilo, né? Acostuma com aquilo, tá certo? Então, de novo, eu quero sugerir para vocês, eu falei aqui agora há pouco, na pergunta anterior, da palestra da minha autoria, chama Conflitos de Gerações. Assistam essa palestra, pessoal. Tem tudo a ver com o tema que nós estamos aqui falando hoje, em especial essa pergunta. E a gente tem que saber ter limites aqui. Olha, nós fomos criados de uma forma totalmente diferente. Nossos pais foram criados diferente. Eu sei porque o meu pai, minha mãe já está no plano espiritual, mas meu pai hoje tem 92 anos, pessoal. E ele me conta que todo dia ele levava uma surra da mãe dele, do pai dele. Todo dia ele apanhava. E o dia eu falei, mas por que você está me batendo? Eu não sei não, alguma coisa você fez. Se você não fez, você vai fazer. Era assim que funcionava. Se você não fez, você vai fazer. Já fica de crédito. Eu me lembro de umas 2 ou 3 surras que eu tenho levado naquela época lá. Mas a educação nossa naquela época, e os mais velhos que estão nos assistindo aqui vão se lembrar disso, era a educação firme, era a educação do olhar. Você olhava para o seu filho assim, ó, quando o pai olhava para a gente, aí você já tremia nas bases. Né? E se ele fizesse assim, ó, você, nossa senhora, parecia, meu Deus do céu, você era o fim do mundo. Né? Quando meu pai me chamava, meu filho, passa aqui, voando, tipo, passava por cima da mesa, debaixo da mesa, pois não, papai, sim senhor, papai, pois não. Era assim que funcionava. Eu me recordo, Humberto, quero dividir com os nossos amigos internautas que estão nos assistindo aqui uma passagem que aconteceu comigo quando eu era criança. Hoje nós somos 5 filhos, na época eram só 3, né, ainda. E meu pai viajava muito, então minha mãe nos levava para visitar a minha avó, que morava num bairro distante do nosso lá, né? Então e ela preparava, a gente botava shortinho, chinelinho, cabelinho penteadinho, tudo arrumadinho, cheirosinho, porque o filho, olha como é, o filho que não se comportava bem, eu estava mal vestido, ele era um filho mal educado. Mal educado significa o quê? Que a educação não foi boa. E de quem é a responsabilidade naquela época? Sempre da mãe. A mãe não era uma boa educadora, então você é muito mal educado. Era assim que funcionava. E aí ela falava pra gente assim, ó, nós vamos lá na sua avó hoje, viu? Mas presta atenção, você sabe que a sua avó gosta de fazer biscoito para dar para vocês, né? Os mais velhos aqui vão se lembrar do biscoito de polvilho, aqueles biscoitos assim, gente, vocês lembram? Que delícia. Nossa Senhora, minha boca encheu d'água aqui agora. Aqueles biscoitos gostosos de polvilho, que fazia aquelas cruzinhas assim. Assim, ó, vocês vão lá, e é um biscoito para cada um só, viu? E olha lá. E aí chegava lá e a gente, e olha lá, quietinho. E a gente sentava, ficava todo mundo quietinho lá no sofá. Hoje, você vê os meninos na sala, eles botam a casa de perna pro ar. Nós não, ficava tudo quietinho lá, cegado. Aí, quando a minha mãe não estava olhando, a gente fazia pra avó assim, cadê biscoito? Aí a minha avó falava assim, vocês querem biscoito? Quer. Aí ela frita biscoito. E fazia naquela época, eram uns bules de café e vinha umas xícaras. Que era aquelas xícaras de esmaltada, lembra dela? Lembro. Ela tá velha, hein? É. Aquela que tinha
requeijão, É, prato, você daquela, lembra? é daquela mesmo. Aí vinha o bolo de café fumegante, né? E vinha o biscoito. Aí ela enchia a xícara de café, pessoal, até no talo. E aí você ia lá, né? Muito educadamente, que a mãe estava de olho. Assim, quem quer biscoito? Ela olhava pra gente assim, você ia lá, pegava um biscoito. Pegava um só. Ia tomando café e comendo biscoito. Aí ia comendo biscoito devagarinho, porque era muito café para pouco biscoito. Aí no final o que acontecia? O biscoito sempre acabava primeiro que o café, que era um biscoito Eu só. não podia pegar outro. Né? Aí já tinha mais de meia xícara de café e o biscoito já tinha acabado. Aí passava a avó com a bandeja de biscoito. Quer mais biscoito? Aí você olhava o café, olhava o biscoito, olhava para a mãe olhava para você e falava, ai meu Deus, e agora? Como é que faz, né? Será que compensa? Né? Vou pegar aqui, já que eu vou levar uma surrinha mesmo, pegar uns 3 de uma vez para compensar, né? Era assim, né? Então assim, a educação era firme. Hoje, se você olha para o seu filho assim, fala assim, o que você está olhando? Perdeu alguma coisa aqui? Tá certo? Então, pessoal, nós temos que saber educar. Claro que não é daquele jeito, e nem dando surra. Não é batendo no seu filho que você vai resolver esse problema, muito pelo contrário. O meu filho, hoje vai fazer 29 anos, nunca na vida levou um tapinha sequer, nunca. Mas lá tinha uma regra rígida. Quando fazia alguma coisa que não devia, tinha o pensador. Era um sofazinho, fica no pensador aqui. 2 minutos. Gente, 2 minutos para uma criança sentada ali sem fazer nada era uma eternidade. É uma eternidade. Ficava bravo, chorava, tirava a roupinha e tal, aquele negócio todo, ficava, né? Aí depois, deu 2 minutos, vem cá conversar. O que você fez está correto? Não, papai. O que tem que fazer? Desculpa, papai. Vai fazer de novo? Não, papai, pode brincar. Era assim. E hoje, tá certo? Então é o seguinte, não é o castigo físico, mas também não é um castigo exorbitante. As pessoas têm que saber dosar, porque é um sentimento de perda. E aí as pessoas, o que acontece com muitos pais? Eles descontam nos filhos a raiva. Aí o filho não faz alguma coisa que não deveria. Você nunca mais na vida põe o pé na rua. Nunca mais na vida põe o pé na rua? Que é isso? Ele olha pro pai e pensa assim, ô bobão, amanhã tem escola. Aí você tá assim, quantos anos você tem? 70. E aí, eu nunca mais pus o pé na rua, fiquei 70 anos de casa. Isso não existe. Você nunca mais na vida vai ligar o computador e falar, ô bobão, eu tenho prova, eu tenho que usar o computador. Então não é um castigo, não é raiva, é educativo. Você não fez o dever? Então hoje não tem celular. Você não foi na escola, não foi lá? Hoje não tem televisão. Mas hoje tem um desenho que eu gosto. Vai ficar sem hoje. Então é assim que funciona. E vocês vão ver isso aí, né? Lá nessa palestra Conflitos de Gerações aí. Depois assistam ela que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Isso aí, você acabou de trazer um exemplo de limite amoroso, Sérgio, que a maior dificuldade que a gente tem é educar com amorosidade, que é o que o Espiritismo fala na essência, né, Sérgio? Exatamente. E aí a penúltima pergunta para você, né? Que é rede social... É comigo. Olha só. Como que a visão espírita orienta o uso das redes sociais pelos jovens? Essa é a pergunta que não quer calar. Os pais se fazem o tempo todo e não estão encontrando resposta. Mas a doutrina espírita traz a base moral para a gente fazer as coisas. Olha o que fala aqui, gente. Ensinar que somos responsáveis por tudo que semeamos, entre aspas. Virtualmente, é a base da ética espiritual no mundo digital. Gente, a ética, ela é no mundo real e no mundo espiritual. O que acontece, Sérgio, é que a lei não chegou no mundo virtual ainda como devia. Porque os crimes virtuais têm que ter o mesmo peso do crime real, porque acaba virando uma realidade. Verdade. A orientação espírita propõe que o jovem enxergue a rede social não como um mundo paralelo de fantasia, mas como um campo de semeadura espiritual. E hoje é um mundo paralelo de fantasia. Muita gente está fora da realidade em rede social. As redes sociais dominaram o mundo. E elas têm muita coisa boa. Eu costumo falar isso desde o início, quando a internet começou em 97, 98, começou a se criticar demais. Eu falei, não, gente, a tecnologia veio para nos ajudar. Diagnósticos médicos, inteligência artificial no auxílio da ciência, a inteligência artificial na hora de desvendar crimes, a inteligência artificial na hora do estudo, igual nós estamos fazendo aqui. Isso é tudo maravilhoso. O problema são as distorções, o problema são aquilo que a gente faz de ruim no mundo que poderia ser bom. É fundamental ensinar que a responsabilidade moral não se dissolve na tela. Ao contrário, ou amplia o alcance de nossas ações. O que está acontecendo hoje, com essa propagação de ódio em rede social,
é que as pessoas perderam um pouco da moral, da noção de dignidade. Né? Eu não consigo entender como um jovem, uma criança, ou pior, um adulto, tem a capacidade de, num canal de outro, fazer críticas de baixo nível. É os famosos haters, né? Os odiadores, os que odeiam. Odeiam, a pessoa vai no outro para odiar. Como é que faz? Então os jovens, eles precisam ter uma visão completamente diferente, Sérgio. Novamente eu vou falar. Quando você agrega a visão espírita, espiritual, no relacionamento da família, trazendo a reencarnação para frente, você muda a forma de pensar. E aqui é a mesma coisa. Olha aqui. É fundamental ensinar que a responsabilidade moral não se dissolve na tela. Pelo contrário, amplia o alcance de nossas ações. E aqui vem o livre-arbítrio. Cada interação, comentário ou compartilhamento é uma semente lançada ao solo do mundo. Uma ideia lançada na internet, em 5 segundos já está no mundo inteiro. Segundos. A velocidade estratosférica que nós estamos aqui, ou nós estamos na Nova Zelândia e estamos falando com uma pessoa ao vivo por imagem. Essa é a nossa nova realidade. E o que me impressiona é que o Espiritismo vai se adaptando. Impressionante, né, Sérgio? Vai trazendo gente, a base doutrinária espírita não muda. A base moral espírita não muda. Essa ideia de semente lançada no mundo virtual que ele fala aqui, e a ética espírita elas andam juntas. A ética é uma só. Não importa se é mundo virtual, se é mundo real. Não importa se é rede social ou não. Porque hoje a gente, quando fala rede social, a gente pensa nas 3 maiores redes aí que vocês sabem qual é. 3 ou 4. Mas os aplicativos de comunicação, de mensagem, se tornaram redes sociais poderosas. E estão disseminando ódio, mentira, assim, num nível... E a gente sente muito pelos idosos, que muitas vezes não têm essa criticidade, Sérgio, de conseguir entender que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali não é para o bem, que aquilo ali não é confiável, né, para poder compartilhar aquilo. E para finalizar, indo direto na nossa literatura espírita, aí, gente, é muito baseado na lei de causa e efeito. Olha aqui para vocês verem. A lei de causa e efeito aplica-se tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Ou a gente acha que comete um crime digital, você vai estar livre do livre-arbítrio, você vai estar livre da consequência moral dentro da justiça divina. Por isso que a pessoa precisa se conter. Virou uma terra sem lei. A lei está chegando. A cada ano que passa, estão aumentando. Esse ano, por exemplo, estão vindo várias inovações e tecnologias para regular a inteligência artificial nas eleições, por exemplo, Sérgio. É um tema totalmente novo. E que virou uma terra sem lei, muita gente usando para o mal, né? E aí na questão 642 no Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: para sermos felizes devemos fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Essa é uma das máximas que estão lá no Evangelho. Na semana passada nós falamos muito disso aqui. Como que eu vou querer para o outro uma coisa que eu não quero para mim? Como? Isso não importa se é mundo real ou mundo virtual, gente. Principalmente em mundo virtual, nós temos que ter responsabilidade. Sabe por quê? Porque todo mundo vai ver. Esse vídeo nosso está sendo gravado e enviado para o mundo. Então, da mesma forma que a pessoa se expressa de uma forma raivosa, às vezes assim, inescrupulosa, cometendo crime, isso vira prova. E muitos deles não estão entendendo isso, Sérgio. Porque meio que fogem da realidade, sabe? Achando que no mundo virtual aquilo não vai acontecer, que aquilo, quando vê, está na cadeia. E é isso que acontece. Orientar o jovem espírita é ajudá-lo a compreender que a verdadeira liberdade virtual consiste em escolher conteúdos que construam o bem. Olha aqui a doutrina espírita entrando para valer no século XXI. Reconhecendo que a vida digital é, em última instância, um testemunho público da nossa evolução moral. Não precisa falar mais nada, né? Show. Vamos lá, vamos fechar então, Sérgio? Essa última pergunta? A última pergunta, que também é um desafio. Qual a maior lição que a missão de ser pai ou mãe deixa para o espírito? Porque olha só, pessoal, muitas pessoas veem, nossa, mas por que eu vim pai, por que eu vim mãe? Na verdade, é uma bênção, uma grandiosíssima oportunidade que o espírito reencarnado tem ali de se redimir dos erros do passado. E aí, para a nossa reflexão que nós trouxemos aqui, olha só, ao educar um filho
os pais acabam por educar a si mesmos, exercitando a caridade em seu grau mais puro. A paternidade e a maternidade são, em essência, processos de autoeducação. Essa é a verdade, não é? Ao enfrentar os desafios de guiar uma nova vida, os pais são convidados a confrontar as próprias sombras, exercitando uma paciência e uma renúncia que dificilmente encontrariam em outras relações. A maior lição reside na descoberta de que a caridade mais pura começa no ambiente doméstico, dentro do nosso lar, onde o amor se manifesta como um serviço silencioso, transformando o ato de cuidar em uma poderosa ferramenta de lapidação da alma. Olha só. E é isso, o amor começa dentro do lar, essa é a verdade. Então, são grandiosíssimas oportunidades de nós nos reconciliarmos, como a gente falou nas perguntas anteriores, com inimigos nossos do passado. E aí você vai eliminando suas más tendências também, porque você, enquanto pai, enquanto mãe, você é responsável para educar seu filho. E como foi colocado aqui, Confúcio já não falou lá atrás, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então, você obrigatoriamente tem que dar o exemplo. E aí o pai que está lá bebendo e fumando, nossa, mas eu tenho que dar o exemplo, meu filho. Como é que eu vou falar com meu filho que não pode fumar e nem beber? Se eu bebo e fumo. Aí o pai para de beber, para de fumar. Né? Então, se ele for uma pessoa consciente ali. Então, ele melhora-se também, tá certo? Na base doutrinária, olha só, a gente vai recorrer aqui ao Espiritismo que fala assim, a reencarnação no seio da família é a oportunidade máxima de aprender o amor abnegado e a renúncia do egoísmo. Conforme lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de novo a gente ressalta esse livro tão importante, e dessa vez no capítulo 13, lá no item 9, fala assim, a caridade não se resume à esmola, mas abrange a benevolência e a abnegação. A reencarnação no seio da família oferece a oportunidade máxima de exercitar o amor abnegado, que é aquele que dá sem esperar retorno. É assim que a gente ama os filhos. Você não pode ficar esperando, né? Ah, eu estou te dando aqui, você tem que me dar também, tá certo? Então, ao colocar as necessidades evolutivas do filho acima dos próprios interesses imediatos, o espírito dos pais combate o egoísmo na raiz, convertendo o dever biológico em uma conquista espiritual definitiva, que o aproxima da perfeição moral. Lá no Evangelho, pessoal, o Evangelho, eu te contava, a minha vida é antes do Evangelho e depois do Evangelho. E aí tem muitos aí que talvez não saibam, mas esta casa, a qual nós estamos aqui agora neste momento, foi fundada, tudo começou com o estudo do Evangelho no lar, na casinha da casa da mamãe e do papai. Só eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos. O tempo foi crescendo, dali a pouco, né, tem um livro da minha autoria aqui, chama-se Resgate Sublime, Histórias para Inspirar. Você aí depois entra em contato com o centro aqui, a gente encaminha o livro para você. Lá eu conto várias histórias muito interessantes das reuniões mediúnicas e tudo mais, mas conto também como é que foi construída essa casa. E tudo começou lá com o Evangelho no lar. E lá no Evangelho fala assim, necessidade da encarnação. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Olha só o que a resposta para nós. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isso é necessário para que eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar, ajude o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. E finaliza assim, Deus dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, meus queridos amigos. A encarnação é necessária para o progresso dos espíritos. Por meio de ações materiais, eles cumprem os planos de Deus. A paternidade é o exemplo constante da caridade no seio do lar. Então, você pai, você mãe, agradeça a Deus por essa grandiosíssima oportunidade aqui, de estar aqui hoje, recebendo no seio da sua família um espírito reencarnado, que não raro tem uma ligação muito profunda com você, seja de simpatia ou de antipatia. Independente do que seja, trate-o com muito amor, com muito carinho, mas dele é o amor como foi colocado aqui, tá certo? Não o amor, de qualquer jeito, não. Olha, o amor fraterno, o amor justo, ensinando, porque todo ensinamento também, tá certo, ali tem que ter amor. Mas não é dando as coisas,
né? Então, um celular novo, de último tipo, como o Humberto colocou aqui para nós também. Então, pessoal, vamos refletir sobre o estudo desta noite aqui, né, que foi tão importante. E compartilhe aí com os seus amigos, seus familiares, se inscreva no canal, é de fundamental importância aí, para que o canal possa crescer cada vez mais, dá o seu like aí, para que a gente possa estar aí crescendo cada vez mais e ajudando cada vez mais pessoas, né, Humberto? É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a casa, ao Sérgio, porque esses estudos, para mim, eles são gratificantes demais. Eu fico extremamente feliz quando a gente consegue pegar um assunto tão polêmico, né, Sérgio? E trazer e passar para todo mundo. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Até a próxima. Tamo junto. Um grande abraço a todos, meus queridos. Que Jesus os abençoe sempre. Muita paz.